Bom, continuando então aqui o ENUF, eu vou trabalhar um pouquinho a parte do pensamento complexo. Aqui nós temos uma linha do tempo. Primeiro vamos olhar aqui a parte de baixo. Havia uma visão mitológica do mundo, reencarnam na Grécia um grupo de indivíduos entre 7 a.C. a 5 a.C., que dão origem à visão da filosofia ocidental e também uma pré-ciência. Aí é um período de pré-ciência até que nós temos a nossa ciência. Mas o interessante é observarmos a quantidade de religiões que aparecem praticamente nessa época, entre 5, 6 antes de Cristo. Será que não há uma relação entre isso? Será que, para que esses indivíduos conseguissem trazer essa visão tão importante e tão contrária a essa visão mitológica do mundo, não teve que reencarnar no nosso globo, na Terra, outros indivíduos também para dar um suporte? Não sei, mas essa é a visão do pensamento complexo. Ele não fica preso a uma só visão, ele tenta ampliar a sua visão. Enquanto que a ciência, principalmente a chamada ciência mecanicista, ela sempre procurou simplificar. E isso é o nosso pensamento científico hoje. Então, o pensamento científico, ele dividiu os problemas em partes menores, estudou-as separadamente e ficou um método de sucesso. Tá? A ciência teve tanto sucesso nisso que ela começou a ver o universo como uma grande máquina e achou que compreendendo cada parte isoladamente compreenderia o todo. Então o especialismo cresceu e levou a um novo problema. Cada especialista compreendia apenas a sua parte, não se importando o que acontecia fora daquela área. Então, tornou-se um grande método de sucesso, mas perderam a visão do todo. Perderam o sentido da relação entre as partes. Então, hoje, nós vivemos ainda no chamado paradigma da simplificação. Então, nós vivemos sobre os princípios da disjunção, da redução e da abstração. Então, esse princípio, esse paradigma, permitiu esse grande progresso científico e filosófico. Mas ela começou a diminuir a comunicação entre as diversas áreas, principalmente ciência e filosofia. E as suas consequências ficaram visíveis a partir do século XX. Então, o princípio da disjunção isolou entre si os campos da física, da biologia, da ciência do homem, pois o ser humano é um ser biológico, mas é um ser cultural, político, religioso, etc. Então, essa visão da simplificação levou a uma hiperespecialização. Então, esse pensamento simplificador, ele é incapaz de conceber a conjunção do uno com o múltiplo. Quando ele tenta unificar, ele anula a diversidade. E quando ele, de forma contrária, ele justapõe a diversidade, mas não consegue trazer uma unidade. Mas essa própria ciência, que acreditava que o universo era uma grande máquina, sofre alguns abalos. Primeiro, é a teoria do caos, não nessa ordem, mas de aparecimento, a termodinâmica e a física quântica. Então isso como que causou um terremoto. Aquilo que a ciência acreditava que dominava, ela viu que não dominava mais. Numa tentativa de superar essa divisão, apareceu a chamada visão holística. Mas é uma visão também parcial, porque ela enxerga apenas o todo. Ela afirma que conhecer o todo é mais importante que conhecer as partes. Então, o holismo também foi uma visão muito limitativa. Então, do conhecimento só das partes, quando foi para o holismo, só queria se conhecer o todo. Os dois não levaram a nada. Aí veio a visão de complexidade. Então, complexos quer dizer aquilo que é tecido em conjunto. Então, a complexidade
é um tecido de constituintes heterogêneos associados, que trabalha muito bem o paradoxo do uno e do múltiplo. O cosmos não é uma máquina perfeita, como aquela ciência acreditava, mas está em constante integração e desintegração. A vida não é uma substância, mas um fenômeno de auto-eco-organização complexo que produz autonomia, e a complexidade é a extrema quantidade de interações e interferências entre um número muito grande de unidades. Então, a complexidade é a incerteza em sistemas ricamente organizados. E aqui é um fato muito interessante. É preciso aceitar a imprecisão. O cérebro humano é superior às máquinas porque pode trabalhar com o insuficiente e o vago. Vocês comprem o carro mais moderno que tiver, com a eletrônica embarcada de última geração, se houver a falha num componente minúsculo, o carro inteiro para. O ser humano, ele pode estar doente, muito limitado, mas ele consegue reagir, ele consegue fazer as coisas. Então, o paradoxo no início do século XX era esse. Por um lado, o segundo princípio da termodinâmica indicava que o universo tendia para a entropia geral, para a desordem máxima. Quando nós estudamos, para o cursinho, era essa a ideia. O mundo vai acabar, energia zero, não vai ter diferença de potencial. Por outro lado, parecia que nesse mesmo universo as coisas se organizavam, se complexificavam e se desenvolviam. Então, foi muito difícil para a ciência compreender que ordem e desordem cooperam para organizar o universo. Então, o universo se organiza quando se desintegra. Até isso, hoje é difícil nós entendermos, mas essa é a realidade. Por exemplo, o organismo vive da morte de suas células e de sua renovação. E o mesmo ocorre com a sociedade. A sociedade vive da morte de seus indivíduos. E através da morte dos indivíduos, a sociedade rejuvenesce. Aliás, eu me lembro de uma frase do irmão Grimm, que a política, não há uma renovação na política porque o velho não quer morrer. A ideia velha, aquela ideia ainda está se mantendo. Mas parece cruel uma afirmação dessa, mas é pela morte dos indivíduos que há uma renovação. Então, os três princípios para pensar a complexidade é o princípio dialógico, a recursão organizacional e o princípio hologramático. Então, o dialógico, ele associa dois termos ao mesmo tempo complementares e antagônicos. E ele permite manter a dualidade no meio da unidade. A recursão organizacional, processo recursivo, os produtos e os efeitos são ao mesmo tempo causas e produtores daquilo que o produziu. Então, por exemplo, a sociedade é produzida pela interação entre os indivíduos. Uma vez organizada, ela retroage sobre os indivíduos e os mantém. Então, isso é um processo recursivo, é diferente do feedback. O feedback, você tira uma amostra apenas, No recursivo, não. O próprio produto gerado é que interage e promove uma alteração. E o princípio hologramático, todos já conhecem, a ideia do holograma. Uma parte contém a totalidade da informação. Então, não apenas a parte está no todo, mas o todo também está na parte. Então, por exemplo, cada célula do nosso organismo contém a totalidade da informação genética desse organismo. Então, temos uma nova visão da realidade. O todo está na parte, a parte está no todo. A organização provoca coações que inibem potencialidades em cada parte. Então, quando nós montamos um grupo de estudos, há uma limitação do que cada um pode fazer, mas, ao mesmo tempo, a soma das partes faz surgir qualidades que não existiam, que são as qualidades emergentes. Então, por exemplo, quando você monta um grupo de estudos que todos estão imbuídos, estão com uma ideia de trabalho, de estudos,
às vezes surgem ideias que nenhum desses indivíduos seria capaz de pensar sozinhos. Mas nesse fenômeno há uma emergência. Aí nós entramos na transdisciplinaridade. Então, o prefixo trans diz respeito àquilo que está, ao mesmo tempo, entre as disciplinas, através e além das disciplinas. Transdisciplinaridade é um processo de integração do conhecimento com todo o conjunto sistematizado, departamentalizado da ciência e de todo o conhecimento acumulado pela humanidade. Então, o pensamento complexo, ele é baseado na visão da transdisciplinaridade, você não ficar restrito a uma visão só. Nós temos que buscar uma visão mais ampla. Os pilares da transdisciplinaridade são os níveis de realidade, a lógica do terceiro incluído e complexidade. Não vamos nos aprofundar apenas para relembrar, né, que isso já deve ter pelo menos visto alguma coisa. E aí nós temos a transversalidade. O irmão Green falou o seguinte, ele acredita que a transdisciplinaridade ela não teve o efeito que eles esperavam, porque ela não foi trabalhada junto com a transversalidade. Então, a transversalidade, ela associa conhecimentos que ficaram isolados pela divisão em disciplinas. Ora, mas também é a transdisciplinaridade que faz isso. Mas eu vejo que a transversalidade seria mais a aplicação prática dessa ação. Então, é uma visão abrangente da realidade, evitando apresentar essa realidade de forma fragmentada. E considera a complexidade do real e avalia a teia de relações entre os diferentes aspectos. E numa visão de educação, ela implica que qualquer tema deve integrar todas as áreas, numa visão atual, buscando a aplicabilidade. Então, a transversalidade tem sido muito trabalhada no sentido das escolas, né? Fazer entre as disciplinas essa transversalidade. Aí nós temos o chamado fenômeno da emergência. Então, as emergências são propriedades ou qualidades oriundas da organização de elementos associados num todo, que não podem ser deduzidos a partir das qualidades ou propriedades dos componentes isolados e irredutíveis aos seus elementos. Quer dizer, quando vocês reúnem um grupo de pessoas, surgem qualidades que, analisando cada uma das pessoas, elas não tinham alguns conhecimentos que eles não demonstravam. Mas, ao fazer a reunião, há esse fenômeno da emergência e surgem até visões ampliadas. E aqui nós temos que fazer uma diferenciação. O pensamento complexo diferencia o que é complexo do que é complicado. Então, sistemas complexos apresentam essa propriedade da emergência. Por exemplo, o ser vivo, desmembrando um ser vivo em diversas partes, mesmo que eu procure uni-las novamente, eu não consigo ter aquela funcionalidade que havia no ser vivo. Agora, sistemas complicados, eu posso desmontá-los e remontá-los normalmente. Então, por exemplo, um avião, mais moderno que seja, é um sistema complicado, não complexo. Porque eu posso desmontar o avião e remontar, ele vai funcionar com todas as suas funcionalidades. Então, o que é esse pensamento complexo, né? Então, é um estilo de pensamento e de abordagem do real. Ele não propõe um programa, mas um caminho, ele propõe um método. O pensamento complexo gera a sua própria estratégia. Não há uma estratégia pré-definida. Ele vai gerando e vai avaliando os resultados. O que é fazer o pensamento complexo? É trazer ao nível da consciência as relações de complexidade. É trabalhar numa visão multidimensional do existente, buscando religar todos os elementos de uma ciência fracionada através da transdisciplinaridade, reconhecendo a existência de um pensamento redutor, mas tendo a consciência do pensamento sistêmico. Aí que é interessante a questão do pensamento complexo. Ele não é contra o pensamento redutor, o pensamento simplificador. Ele diz, é necessário fazer.
mas ele diz, feito o pensamento redutor, é necessário voltar para ter uma visão do pensamento sistêmico. É diferente da visão do holismo. O holismo abandonava a redução, só trabalhava com a visão total. O pensamento complexo permite integrar as noções de sistema, de causalidade circular, de dialogia e o princípio hologramático. O pensamento complexo trabalha um pensamento organizador que separa e que religa. Talvez aqui seja uma coisa muito importante. Nós separamos para estudar, mas nós temos que religar. O grande erro nosso, o grande erro da escola é só separar. Existem algumas tentativas que temos que religar. Aí fazem trabalhos de conclusão de curso, criam algumas disciplinas, mas na prática não se consegue. Então, a partir do pensamento complexo, encontramos a possibilidade de religar e, ao mesmo tempo, separar o ser humano da natureza e do cosmos. Nós podemos, através desse pensamento, estabelecer o diálogo entre as duas culturas, a científica e a humanística, e podemos nos situar num universo onde local e globalmente encontram-se, essas visões encontram-se religados. Bom, então a ideia aqui é nós começarmos a ver o que é esse pensamento complexo, né? É uma visão rápida, eu acho que são conceitos que já aprendemos muito através do irmão Grimm, mas agora nós temos que tentar aplicar esse pensamento. Então eu trouxe aqui alguns exemplos. Será que está surgindo um novo oceano na África? Isso tem sido noticiado, vocês devem ter visto. Né? Um novo oceano está nascendo no meio da África. Né? E, eventualmente, lá na região da Afar, na Etiópia, e vai dividir o continente africano em duas partes. Né? Mas vai levar 10 milhões de anos para que isso aconteça. Não vai acontecer amanhã. Mas alguns efeitos disso são muito rápidos. Tá? Então, aqui está a fenda, que se abriu e está aumentando. Uma fenda de 60 quilômetros de comprimento se abriu na região, isso em 2005, e vem crescendo desde então. Vai dividir a África em dois, e partes de Afar, na Etiópia, estão a 155 metros abaixo do nível do mar. Se essa fenda continuar se abrindo e atingir o oceano, que está a 50 quilômetros de distância, começará, antes mesmo de haver a separação, começará uma inundação. Então, a fenda que se abriu, né, equivale a várias centenas de anos de movimentação, em apenas alguns dias. Então, é uma região repleta de processos vulcânicos e sísmicos, e aquilo ali poderá, em algum momento, permitir a entrada dessa água. Aí vem uma pergunta, será que isso, e com a visão de que vai haver um aumento no nível dos oceanos, não é um sistema autorregulador? Ajudando até a diminuir um pouco essa altura do oceano se acontecer? Não sabemos. Aí que entra a visão do pensamento complexo, mais importante do que a resposta às perguntas. Porque o grande problema nosso eu tenho uma resposta, ótimo, eu não quero saber de mais nada, já sei a resposta, e o irmão Grimm tem trazido ele trouxe uma palavra, problematizar. E também Moran trabalha, problematizar. Nós temos que fazer novas questões, sempre questionar. Aquilo que já está, que eu considero que está resolvido, problematizar. Aqui está a Etiópia, lá Eritreia, ali em cima, Somália, né? Essa região de Afar. Vocês vejam a pequena faixa que separa do mar. Bom, não tem a resposta. O pensamento complexo não traz a resposta, ele só cria a pergunta. Quantos meteoritos caem na Terra por ano? Quantos caíram em Nova York ou São Paulo? Temos notícias de meteoritos caindo em Nova York constantemente, em São Paulo?
Bom, ao longo da Terra, caem toneladas de material cósmico. Não é pouca coisa, toneladas. Mas eles costumam cair em locais desabitados. É a maior parte da Terra, tudo bem. Mas se fosse aleatório, não poderia também cair aqui no estacionamento, então nossos carros ali? É? Não, né? Melhor não. Melhor não. Mas por que eles caem? Por que eles... hoje não. Por que eles caem nesses locais? Porque, veja, a Terra, se vocês pegarem um mapa à noite, tem locais densamente habitados. Não era para ter algumas catástrofes em termos de meteoritos? Tá? Aí, mas eu vi que em 2013 um meteorito atingiu a Rússia e causou problemas. O meteorito não causou problemas. Foi a onda de choque que quebrou janelas. O meteorito foi cair no local desabitado. Tá? A coisa rara é cair em locais habitados. O que é raro é acontecer numa área povoada. Aí vem a pergunta, será que existe aquilo que o irmão Green trouxe, lei de trans-auto-eco-organização, que evita a entrada desses meteoritos? Não sei, mas essa é uma pergunta que temos que fazer. Porque se fosse aleatório, com certeza cairiam mais nas cidades. Mas é muito raro. De vez em quando vocês vão ouvir uma notícia, até, acho que o ano passado caiu notícia, uma pessoa foi atingida por um meteorito, mas é extremamente raro. Uma terceira, explosão da usina nuclear de Chernobyl, né? Então, é um fato que aconteceu lá em 86, na Ucrânia, coitado da Ucrânia, né? Sempre sofrendo os efeitos da Rússia, liberou 400 vezes mais contaminação que a bomba de Hiroshima. A radiação nos animais chegou a 50 vezes do nível normal. E como que está hoje lá? A explosão que destruiu praticamente tudo não criou um deserto. A região atualmente está com plantas e animais. Apesar da radiação, a vida continua. 4 a 6% de cada nova geração dos animais mostram anormalidades. E isso é apenas o dobro das áreas sem radiação. Os animais desenvolveram uma adaptação à radiação em Chernobyl. Os animais e as plantas. E a população dos animais e plantas se mantém saudável. Né? Claro, para o ser humano ainda é um risco. Os soldados russos que foram lá, fizeram trincheiras, maldade, desumanidade. Fizeram trincheiras do lado da usina. Os pesquisadores disseram, essas pessoas que cavaram as trincheiras não vão ter 6 meses de vida. Né? O governo russo não se importa com a vida nem dos seus cidadãos. Aquilo que o irmão Green falou, a bomba atômica não vai destruir a vida na Terra. Mas tem o que eu acho mais fantástico é a migração das borboletas monarcas. Você deve ter assistido na televisão, né? Essa migração começa no Canadá e também no norte dos Estados Unidos. E elas migram para o México. O destino está numa região central, tá? Começa em outubro, elas fogem do inverno, viajam 50 quilômetros por dia e viajam mais de 4.000 quilômetros. Aqui está a borboleta e aqui está a migração. Saem dos Estados Unidos, vão para o México e a transmigração que eles chamam do México para os Estados Unidos. Tá, como é que elas fazem? A primeira geração de borboletas sai do México e voa até uma parte dos Estados Unidos. Põe os ovos, toda geração morre. Toda geração de borboleta morre. Os ovos, né? Nasce uma segunda geração. Continua no sentido do Canadá. Voa por uma determinada distância, põe ovos,
Toda geração morre. Nasce a terceira geração. Continua o voo, vai para o Canadá. No Canadá, elas põem os ovos numa planta tóxica, dando origem a uma geração que mais tarde voltará ao México, fazendo o percurso numa única viagem, uma única geração. São 4 gerações. Aí vem a pergunta, como é que elas sabem o percurso? Não é a mesma geração, são outras gerações. Aí vocês vão procurar, elas têm um GPS no DNA, elas têm um... Esse é o pensamento simplificador. Não tem, a ciência não tem como explicar. Aquilo que o Raul colocou ali do robozinho, o irmão Green, né, falou para nós, os pesquisadores estão desesperados, eles não conseguem explicar. Não tem, pensamento simplificador não consegue, é só o pensamento complexo, né? Então, curiosidades sobre a migração. Então, as monarcas fazem hibernação lá no México, nos abetos, o Oyamel, e elas usam a mesma árvore a cada ano quando migram. E elas são a 4ª geração. Como é que elas sabem para onde tem que ir? Por que elas não param no meio do caminho? Por que elas não voltam? Por que... Não tem explicação, a ciência não consegue. O espiritismo tem uma visão do protoespírito, né? Que cada borboleta não é um espírito, mas um protoespírito alimenta uma geração. Mas assim mesmo, ainda é uma explicação simplificada para nos, eu diria assim, para atender ao nosso desejo por explicação. Mas o pensamento complexo não fica contente com isso. Ele vai buscar mais explicações. Então, resumo. Esses são os princípios metodológicos do pensamento complexo. É um princípio sistêmico, visão sistêmica, o hologramático, retroatividade, recursividade, autonomia, dependência, princípio dialógico e a reintegração do conhecer em qualquer conhecimento. E o Edgar Morin também coloca as características do pensamento complexo. Primeiro, o estatuto não está completamente estabelecido. Nós temos que entender que essas definições, transdisciplinaridade, complexidade, qual que é maior, qual que é menor, isso é didático. É só didático. Tudo está relacionado. Então, ele faz a distinção entre complexidade e complicação, reconhece o vago e a imprecisão, nunca é um pensamento completo, ele sabe que a ignorância, que existe ignorância trazida pelo próprio conhecimento. Ele coloca assim, a própria luz não faz sombras? Então, o próprio conhecimento traz uma ignorância. E o pensamento complexo sabe disso. E não despreza o que é simples. Aí que está o grande mérito. Mas ele critica a pura simplificação sem fazer depois a visão sistêmica. Então, para o pensamento complexo, é mais importante a pergunta do que a resposta. E eu coloco aqui o problematizar do irmão Green, né? É fundamental problematizar. Aquilo que vocês acharem que está resolvido, problematizem. Refaçam a pergunta. Então, esse problematizar é refazer a pergunta, buscar um novo questionamento. Eu acho que isso é a base, desculpe, nem coloco base, mas é um começo para pensarmos no pensamento complexo. Então, pessoal, da minha parte seria isso aqui. Como nós estamos já atrasados, não faremos perguntas, né? Mas podemos conversar depois. Obrigado.